Ore agora. Deus vai quebrar inveja e olho gordo sobre sua família hoje. A inquietação que você sente pode ser espiritual. Você sente que algo mudou dentro da sua casa, mas não sabe explicar exatamente o que? A harmonia parece ter se esvaído. O ambiente ficou mais pesado. As conversas se transformaram em discussões. E mesmo nos momentos de silêncio, há uma tensão no ar que incomoda. Você ora, busca entendimento, tenta ignorar, mas no fundo sente que existe uma presença estranha. Um desconforto que não é físico, uma inquietação que não tem causa aparente. Talvez você tenha percebido que de um tempo para cá, as bênçãos que estavam fluindo começaram a ser travadas. As portas que estavam se abrindo começaram a se fechar. E aquilo que parecia estar dando certo, de repente, estagnou. Não é exagero, e você não está louco. Muitas vezes, o que parece uma fase ruim é, na verdade, um ataque espiritual silencioso. Inveja, olho gordo, palavras malditas lançadas semeiam perturbação no ambiente familiar. E se não forem quebradas no espírito, elas se transformam em brigas, em distanciamentos, em perdas inexplicáveis. A Bíblia nos mostra que há uma guerra invisível acontecendo o tempo todo. Em Efésios 6:12 está escrito: pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você está enfrentando um tipo de batalha que os olhos humanos não conseguem ver. E o maior erro é tentar vencer isso com estratégias naturais, porque aquilo que te ataca não vem da carne, vem do espírito. O inimigo odeia a paz que há em um lar protegido por Deus. Ele odeia o amor entre os cônjuges, a união entre pais e filhos, a prosperidade que nasce de uma família abençoada. Por isso ele envia setas. E muitas dessas setas vêm disfarçadas. Um comentário que parece inofensivo, uma visita que deixa o clima estranho, um olhar que carrega inveja sem precisar de palavras. Talvez você nunca tenha parado para pensar que a sua casa pode estar sob influência de olhares que não te aplaudem, mas te desejam o mal em silêncio. Pessoas que dizem que bênção, mas por dentro estão torcendo para que tudo dê errado. E é nesse terreno sutil que o mal se infiltra. Porque onde há inveja não tratada, há brechas espirituais. Mas hoje você não está aqui por acaso. O Espírito Santo está te chamando para um momento de revelação, discernimento e autoridade espiritual. Chegou o tempo de você orar de verdade, com entendimento e firmeza, para quebrar tudo o que foi lançado contra a sua casa. Toda inveja, toda energia contrária, toda seta invisível cairá por terra em nome de Jesus. Prepare-se. Porque o que Deus vai revelar hoje pode ser exatamente o que você precisava enxergar há muito tempo. E o que você vai declarar hoje em oração pode ser o ponto de virada na atmosfera espiritual da sua família. Em seguida, vamos entender por que a inveja não é apenas um sentimento, mas uma brecha espiritual real que precisa ser fechada com urgência. A inquietação que você sente pode ser espiritual. Há momentos em que o coração percebe antes da mente. Você entra em casa e sente um peso que não combina com o lugar onde deveria existir descanso. Não houve briga clara, não houve notícia ruim, mas algo está fora do lugar. A alma fica inquieta. O corpo até tenta relaxar, mas o espírito permanece em alerta. Esse tipo de sensação não nasce do acaso, ela é um sinal. A fé cristã sempre ensinou que o mundo visível é influenciado por realidades invisíveis. Quando a Bíblia diz que o espírito do homem percebe o que os olhos não veem, ela nos convida à lucidez espiritual. Descartes dizia que a dúvida é o início da clareza. No campo espiritual, o discernimento nasce quando você para de normalizar aquilo que rouba a sua paz.
Se a inquietação persiste, é porque existe uma causa que precisa ser revelada. Muitas famílias tentam explicar o peso espiritual apenas como estresse, rotina ou cansaço. Mas há um detalhe que denuncia a raiz espiritual do problema. Nada muda mesmo quando tudo parece estar em ordem. A casa está limpa, as contas estão pagas, mas a paz não se estabelece. Isso acontece porque a origem não é externa, é espiritual. Provérbios 4:23 nos alerta: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando o coração sente, é porque algo tocou a fonte. A inveja e o olho gordo não chegam fazendo barulho. Eles chegam de forma silenciosa, criando microfissuras no ambiente espiritual do lar. Uma palavra atravessada aqui, um pensamento negativo ali, um desânimo que surge do nada. Aos poucos, a atmosfera muda. O que antes fluía começa a travar. O que antes era leve se torna pesado. Existe um princípio espiritual claro. Onde Deus planta bênção, o inimigo tenta plantar confusão. Não porque ele tenha poder maior, mas porque ele explora brechas. A inveja se aproveita da distração espiritual. Enquanto a família acha que está tudo normal, o ataque já começou. É por isso que Jesus ensinou a vigiar e orar, não por medo, mas por consciência. Quando você sente essa inquietação, Deus está te chamando para sair da ingenuidade espiritual e entrar na autoridade. Ele está dizendo que é hora de discernir, de fechar portas invisíveis, de interromper ciclos que não começaram agora, mas precisam terminar hoje. Nada disso é para gerar medo, é para gerar clareza. Onde há clareza, há poder. Onde há poder espiritual, nenhuma inveja se sustenta. E quanto mais cedo você entende isso, mais rápido a atmosfera começa a mudar. A paz não volta por acaso, ela volta quando a raiz é tratada. E para tratar a raiz, é preciso compreender algo ainda mais profundo. Agora vamos avançar e entender por que a inveja não é apenas um sentimento humano, mas uma brecha espiritual real que precisa ser fechada com autoridade. Inveja não é só sentimento, é uma brecha espiritual real. A maioria das pessoas encara a inveja como algo inofensivo, um sentimento feio, mas socialmente aceito. Frases como "todo mundo sente inveja" ou "isso é coisa da cabeça" ajudam a minimizar o que, na verdade, é uma das armas mais sutis e perigosas do mundo espiritual. A inveja não é só um desejo de ter o que o outro tem. É uma frequência espiritual tóxica que se conecta com o reino das trevas. No mundo espiritual, sentimentos abrem portas. A fé atrai a presença de Deus. O medo atrai a opressão. E a inveja? A inveja abre brechas que permitem a atuação do maligno em lares onde deveria habitar a bênção. Em Tiago 3,16 está escrito: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. A Bíblia não usa essa linguagem por acaso. Onde há inveja, há bagunça espiritual. A inveja é como uma fumaça que contamina o ambiente mesmo quando ninguém vê. Ela age à distância, se alimenta de comparações e é ativada por murmurações. E pior, muitas vezes ela entra na sua casa através de quem se aproxima com sorrisos, mas carrega frustração por não viver o que você vive. São palavras que parecem elogios, mas estão carregadas de veneno disfarçado. São perguntas aparentemente inocentes, mas que plantam dúvidas e desestabilizam a confiança dentro da família. A palavra de Deus nos alerta sobre isso em Provérbios 27:4. Cruel é o furor e impetuosa a ira, mas quem poderá enfrentar a inveja? Ou seja, a inveja é mais destrutiva que a raiva, porque ela é silenciosa, persistente e age como uma erosão espiritual. Vai corroendo a paz, pouco a pouco. E se você não fechar essa brecha, ela se expande. Ela se instala na mente, nos hábitos, na atmosfera da casa.
De repente você percebe que tudo que era bênção agora está virando fardo. O casamento que era fonte de alegria se torna campo de disputa. Os filhos que eram unidos agora vivem em conflito. A casa que antes era refúgio agora se tornou um lugar de pressão. Você precisa entender, não é só coincidência, é ataque. E onde há ataque, precisa haver reação espiritual. O nome de Jesus não é apenas um título religioso. É uma autoridade viva que desfaz toda a seta do inimigo. Mas para invocar essa autoridade, você precisa primeiro reconhecer a brecha. Não negue o que está diante de você. Olhe com os olhos da fé e feche as portas que foram abertas por distração, orgulho ou ingenuidade. Enquanto você achava que era apenas cansaço ou estresse, a inveja já estava fazendo morada, mas hoje essa morada vai ser destruída. Porque a luz de Deus expulsa toda a escuridão e o discernimento que o Espírito Santo te dá agora é a chave que vai virar o cenário da sua casa. Nos próximos minutos, vamos entender por que a bênção atrai oposição e como o inimigo se levanta toda vez que Deus decide abençoar sua casa. Quando a bênção chega, a inveja se levanta. Existe uma realidade que muitos cristãos ainda ignoram. A bênção atrai guerra. Toda vez que Deus derrama favor sobre uma vida ou sobre uma família, o inferno se incomoda. Porque onde há luz, as trevas tentam reagir. Onde há crescimento, o espírito da comparação se levanta. Onde há vitória, a inveja tenta semear destruição. A prova disso está em toda a Bíblia. José teve sonhos dados por Deus. Eram visões claras de um futuro próspero e de autoridade. Mas seus irmãos, ao ouvirem os relatos, não celebraram. A inveja se levantou no coração deles a ponto de planejarem a própria destruição de José. Gênesis 37:11 declara: seus irmãos o invejavam. A bênção revelou o que estava escondido neles. E essa mesma dinâmica se repete em muitas famílias hoje. Davi foi ungido por Deus ainda jovem, um rapaz esquecido no campo que carregava o favor do céu. Mas quando ele começou a se destacar, a inveja de Saul o perseguiu como uma sombra. O texto de 1 Samuel 18:9 é direto. Daquele dia em diante, Saul olhou para Davi com inveja. A unção de Davi não o livrou do ataque, pelo contrário, ela o expôs. Porque o brilho da bênção incomoda quem vive na escuridão da comparação. Com Jesus não foi diferente. O Filho de Deus curava, libertava, ensinava com autoridade. E qual foi a reação dos líderes religiosos da época? Inveja. Marcos 15:10 revela que Pilatos, mesmo sem ser temente a Deus, discerniu. Ele sabia que por inveja os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus. Ou seja, a inveja matou o Salvador. Isso mostra o poder devastador desse sentimento quando não é combatido. O inimigo sabe que não pode impedir o que Deus tem para você, mas ele tenta fazer com que você desista no meio do caminho. Ele não pode tirar a promessa, mas tenta contaminar o ambiente da promessa. E a inveja é uma das armas preferidas dele, porque ela raramente é percebida até que os danos já estejam em curso. Quando as coisas começam a dar certo, quando sua família começa a viver momentos de paz, quando portas se abrem, quando sua fé se fortalece, esteja atento. Não se assuste com a oposição. Ela é sinal de que o céu está trabalhando a seu favor. Mas esteja também posicionado espiritualmente, porque toda bênção precisa de blindagem. Blindar não é viver com medo, é viver com discernimento, é orar antes de expor, é silenciar em vez de justificar, é consagrar sua casa todos os dias, sabendo que a inveja pode até tentar entrar, mas nunca permanecerá onde há vigilância e presença de Deus. E se você percebe que as lutas começaram justamente depois de um tempo de conquistas, não se desespere. Há uma resposta espiritual para isso. E você está prestes a entender quais são os sinais ocultos de que sua casa pode estar sendo atacada espiritualmente. A seguir, vamos revelar sinais sutis
mas perigosos, que indicam que o inimigo está tentando operar por inveja dentro do seu lar. Os sinais ocultos de que sua casa está sendo atacada. Existem sinais silenciosos que passam despercebidos no dia a dia, mas que espiritualmente gritam. Nem sempre o ataque vem com uma tragédia repentina ou um rompimento escancarado. Às vezes, ele começa como um desconforto sutil, uma irritação sem motivo, uma sequência de acontecimentos pequenos, mas estranhamente repetitivos. E o erro mais comum é espiritualizar demais ou naturalizar tudo. Ambos os extremos cegam. A casa que antes era um refúgio começa a parecer um lugar de cansaço. Você chega do trabalho e, em vez de descansar, se sente ainda mais drenado. As conversas se tornam tensas, mesmo quando o assunto é simples. As crianças se mostram mais agitadas, os casais mais impacientes e até o sono se torna leve, interrompido, inquieto. São os primeiros indícios de que a atmosfera espiritual da casa foi afetada. Observe se há um padrão estranho, discussões que surgem do nada, decisões precipitadas, sensação de opressão, mau humor coletivo, queda repentina nas finanças, eletrônicos que quebram sem motivo, visitas que deixam o ambiente pesado após saírem. Tudo isso pode parecer coincidência, mas espiritualmente são alertas. A palavra de Deus nos ensina a discernir os tempos. Em Mateus 16:3, Jesus repreende os religiosos por saberem interpretar o clima natural, mas não os sinais espirituais. Isso vale para nós. Nem tudo que é invisível é irrelevante. Algumas batalhas são vencidas justamente quando percebemos que o que estamos enfrentando vai além do que os olhos veem. A inveja espiritual pode ser comparada a uma infiltração. Ela começa escondida, atrás das paredes emocionais, mas aos poucos se revela em rachaduras nos relacionamentos, no afeto, na fé. Você começa a perceber um esfriamento espiritual dentro da sua própria casa. A oração some da rotina, o louvor desaparece. O tempo com Deus vira cansaço. E a casa, que deveria ser um altar, se transforma em campo de guerra. Esses sinais não são para te assustar, mas para despertar. Quando o Espírito Santo permite que você perceba, é porque já está pronto para reagir. E a reação começa com posicionamento espiritual. Quando você ora com autoridade, unge com fé, declara a palavra em voz alta e quebra toda a maldição declarada sobre a sua casa, o ambiente muda. Você não precisa viver refém de forças espirituais que tentam dominar sua família. A sua casa tem dono, e se o Senhor é o seu pastor, nada faltará, nem paz, nem proteção. Mas é necessário estar atento aos sinais. Depois disso, vamos refletir sobre como o inimigo usa a boca dos outros para lançar setas e como o olho gordo entra pelas palavras que ouvimos, ou até pelas que deixamos falar livremente dentro da nossa casa. Palavras são setas, como o olho gordo entra pela língua de quem te cerca. A inveja nem sempre chega de forma direta. Muitas vezes, ela se disfarça de elogio, de curiosidade, de conselho. Mas a verdade é que grande parte das setas espirituais que afetam uma casa entram pela boca dos outros, ou até pela nossa própria. A Bíblia é clara ao afirmar que a língua tem poder para gerar vida ou morte. Em Provérbios 18:21 está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Palavras criam atmosferas. Elas carregam intenção, direção e influência. E quando são carregadas de inveja, julgamento ou maldição, atuam como dardos invisíveis lançados contra o espírito da casa. Quantas vezes alguém te elogiou de forma estranha? Nossa, você está tão bem, até parece outra pessoa. Ou então, seu casamento parece feliz demais. Isso não existe. Comentários assim não são neutros. Eles revelam o desconforto que a felicidade dos outros causa em corações adoecidos.
E quando essas palavras encontram brechas espirituais, como orgulho, exposição desnecessária, descuido com a proteção em oração, o inimigo encontra espaço para atuar. Mais perigoso ainda é quando essas palavras vêm de pessoas próximas. A Bíblia mostra que Jesus, mesmo sendo perfeito, não pôde realizar muitos milagres em sua própria terra, por causa da incredulidade dos que o conheciam. Mateus 13, 57, 58. Às vezes, o que bloqueia o fluir da bênção não é a maldade de fora, mas a familiaridade de quem convive perto e não reconhece o que Deus está fazendo. Além disso, muitas famílias se ferem com palavras ditas dentro de casa, palavras impensadas entre cônjuges, entre pais e filhos, frases carregadas de raiva ou frustração. O inimigo não precisa usar a boca de estranhos quando consegue usar a boca de quem amamos. E o pior, a gente ora pedindo proteção contra a inveja externa, mas esquece de vigiar aquilo que dizemos todos os dias dentro do nosso lar. Para quebrar o poder do olho gordo e das palavras malditas, é necessário fazer duas coisas. Primeiro, filtrar o que entra. Não aceite tudo o que dizem sobre sua casa. Nem todo comentário precisa ser absorvido. Repreenda em oração o que não vem de Deus. Segundo, purificar o que sai. Que a sua boca seja usada para edificar, abençoar e declarar promessas sobre a sua família. Isaías 54:17 nos assegura: toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isso é autoridade espiritual. Não é sobre discutir, mas sobre declarar no Espírito que nenhuma palavra contrária vai prosperar no seu lar. E se você já percebeu que palavras lançadas têm gerado peso na sua casa, é hora de agir. O Espírito Santo está te ensinando a blindar sua família desde a raiz, e isso inclui o controle da língua. Agora vamos entender a tática mais perigosa do inimigo: dividir a família de dentro para fora. Porque quando ele não consegue entrar pela porta da frente, ele se infiltra nas rachaduras internas. A maior arma do inimigo: dividir a família de dentro para fora. O inimigo raramente começa uma destruição do lado de fora. Ele prefere agir dentro, de maneira sutil, silenciosa, quase imperceptível. Porque uma casa pode resistir a tempestades externas quando está unida, mas se estiver rachada por dentro, desmorona com o tempo. O diabo sabe disso. Por isso, sua arma mais estratégica contra famílias não é o ataque direto, mas a divisão emocional e espiritual dos que vivem juntos. Jesus afirmou em Marcos 3:25: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio espiritual. Uma família dividida é vulnerável, e a divisão não começa em brigas escancaradas, mas em pequenas feridas que vão sendo ignoradas, acumuladas e alimentadas por espíritos de discórdia, orgulho, mágoa e silêncio. O plano do inimigo é claro: semear desconfiança entre marido e mulher, afastar pais dos filhos, romper laços entre irmãos. Ele alimenta a comparação, potencializa pequenas falhas, distorce a comunicação. E quando percebe que a oração em família cessou, que o diálogo virou discussão e que o ambiente deixou de ser consagrado, ele atua com liberdade. Quantos casamentos espiritualmente abençoados começaram a ruir depois de um tempo de vitória? Quantas mães e pais perderam o vínculo com seus filhos sem perceber porque foram sendo engolidos pela rotina, pelo cansaço, por palavras não ditas? Isso não é apenas emocional, é espiritual. A inveja não só vem de fora. Ela também pode ser provocada dentro de casa, quando um começa a sentir que o outro recebe mais honra, mais reconhecimento, mais cuidado. É assim que o inimigo age, plantando sementes de separação em corações distraídos. É por isso que a vigilância espiritual precisa começar de dentro.
Antes de orar contra o mal externo, é preciso repreender tudo aquilo que já entrou e está tentando se disfarçar de normal. Todo espírito de divisão, toda acusação constante, toda frieza emocional precisa ser confrontada com a palavra e com oração. Efésios 4, 26, 27 orienta com sabedoria. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, o problema não é sentir raiva. O problema é deixá-la crescer sem perdão, sem conversa, sem oração. Isso abre uma brecha direta para que o inimigo atue entre os que deveriam estar mais unidos. Blindar a casa contra a inveja também passa por restaurar vínculos internos. É perdoar, pedir perdão, conversar, voltar a orar juntos. É decidir que a presença de Deus é mais importante do que estar certo em uma discussão. É entender que o inimigo não está na outra pessoa da família, mas em quem está tentando dividir vocês. E quando a casa se une em propósito, a inveja perde força. A oração volta a subir. A atmosfera se limpa. O lar volta a ser um altar. Mas isso só acontece quando você entende que a batalha começa no invisível e que a autoridade para vencê-la já está nas suas mãos. Logo adiante, vamos descobrir o que Deus faz quando você se levanta com autoridade espiritual e começa a orar por sua casa com entendimento e firmeza. O que Deus faz quando você ora com autoridade sobre sua casa? Deus não ignora a oração de quem clama com fé. Mas há uma diferença entre orar com medo e orar com autoridade. A oração feita com autoridade não implora, não duvida, não hesita. Ela declara, decreta, cancela o mal e ativa o mover do céu com convicção. E quando um homem ou uma mulher se levanta com autoridade espiritual dentro de casa, o inferno recua. Você precisa compreender que a sua voz tem poder quando está conectada à palavra. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo, ele é a maior proteção contra qualquer força espiritual que tenta tocar a sua família. Em Apocalipse 12, 11 está escrito: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso é ação espiritual com base na aliança. Quando você ora com autoridade, anjos são enviados para guerrear por você. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Isso não é metáfora, é realidade espiritual. Muitos lares estão protegidos hoje não por causa da ausência de ataque, mas por causa da presença de oração. A oração muda atmosferas. Quando você ora dentro da sua casa, você quebra acordos espirituais invisíveis. Você desfaz maldições lançadas em silêncio. Você rasga decretos proferidos em reuniões ocultas, em palavras de maldição, em pensamentos negativos alimentados contra a sua família. Mas para isso, você precisa entender a autoridade que possui. Jesus te deu o poder de pisar serpentes e escorpiões, e nada poderá te ferir. Lucas 10, 19. Isso significa que a sua oração não é uma tentativa, é uma arma, mas ela precisa ser usada com intencionalidade. A casa precisa ser marcada pela palavra, pelo louvor, pela fé. A autoridade não está apenas na fala, mas na postura espiritual. O lar que ora junto permanece unido. Quando marido e mulher oram de mãos dadas, cadeias espirituais caem. Quando pais oram com os filhos, as gerações são alinhadas no propósito. Quando uma pessoa decide não aceitar mais a opressão e começa a declarar vida, luz, proteção, o céu se move. A oração com autoridade não precisa ser longa. Ela precisa ser alinhada. Não é gritar com o diabo. É declarar a verdade com base na palavra. É cancelar o que não veio de Deus. É consagrar a casa, os quartos, as portas, os relacionamentos e declarar que aquele lar pertence ao Senhor. A partir desse posicionamento, o que estava travado começa a destravar. O que estava escondido começa a ser revelado.
O que estava pesado começa a ser dissipado, porque Deus honra quem se levanta com fé. Ele não abandona os que o buscam de coração sincero. E agora que você entendeu o que a autoridade espiritual pode gerar dentro do seu lar, chegou o momento de usá-la de forma prática. A seguir, prepare seu coração. Vamos entrar juntos em uma oração profética para quebrar toda inveja, toda maldição e toda palavra negativa lançada contra a sua família. Oração profética para quebrar inveja, maldições e palavras negativas. Agora é o momento de se posicionar espiritualmente. Não apenas ouvir, mas orar. Não apenas concordar em pensamento, mas declarar com a boca. Porque há um poder que se manifesta quando você profetiza com fé. Feche os olhos, se puder. Respire fundo e repita cada palavra com convicção, como quem sabe que está decretando libertação dentro do próprio lar. Essa oração não é genérica, ela é específica. Ela foi feita para esse momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entro agora na Tua presença com o coração rendido e a fé ativada. Tomo posse da autoridade que há no nome de Jesus Cristo e declaro que toda inveja lançada contra minha casa está sendo quebrada agora. Repreendo todo olho gordo, toda palavra maldita, toda seta invisível que foi enviada para gerar divisão, confusão ou desgaste espiritual. Declaro que minha família está debaixo da Tua cobertura, que o sangue de Jesus está sobre as portas, as janelas, os cômodos e os relacionamentos deste lar. Toda palavra contrária lançada em conversas, pensamentos ou intenções agora é cancelada no poder do nome de Jesus. Toda maldição disfarçada de elogio, toda crítica que gerou dúvida, toda comparação que semeou tristeza, tudo isso está caindo por terra agora. Senhor, queima com Teu fogo purificador tudo aquilo que não vem de Ti. Lava esse ambiente com Tua presença. Tira o peso, tira o desânimo. Quebra o ciclo de brigas, desfaz o que foi feito em oculto contra essa família. Envie Teus anjos para cercar esta casa. Restaura o amor, renova a união, fortalece os laços, limpa a atmosfera. Onde havia cansaço, entra com vigor. Onde havia silêncio tenso, entra com diálogo curador. Onde havia ferida emocional, libera cura. Em nome de Jesus, eu declaro agora: essa casa é altar do Senhor. Essa família pertence ao céu. Nenhuma arma forjada prosperará. Nenhuma inveja sobreviverá. Nenhuma palavra lançada se manterá. A partir de hoje, esse lar será conhecido como lugar de paz, lugar de bênção, lugar de presença divina. E todo o mal que tentou se esconder está sendo expulso agora. Eu profetizo: a paz de Cristo reinará aqui. O Espírito Santo será bem-vindo aqui. E a glória de Deus será visível aqui. Em nome de Jesus, amém. Repita com fé agora em voz alta: minha casa é blindada pelo sangue de Jesus. Toda inveja caiu por terra. Nenhuma maldição permanecerá. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E então, com essa declaração, você estabelece um marco espiritual. Uma ruptura com tudo que o inimigo tentou construir. Nos próximos minutos, vamos aprender como manter sua casa blindada todos os dias, com atitudes simples, mas profundamente espirituais, que protegerão sua família de novos ataques. Depois da oração, como manter sua casa blindada todos os dias. A oração profética quebra correntes, mas a vigilância diária mantém a liberdade. Muitos oram e sentem alívio, mas voltam a sofrer os mesmos ataques porque não mudam a rotina espiritual da casa. Blindar o lar não é uma ação pontual, é um estilo de vida. É transformar sua casa em um território de luz, onde a presença de Deus habita constantemente. A primeira atitude prática é consagrar a casa com frequência. Separe um momento, de preferência pela manhã, para declarar que aquele dia será guiado pela paz, pela sabedoria e pelo Espírito Santo. Caminhe pelos cômodos e ore.
Fale em voz alta. Consagre os quartos, a cozinha, a sala. Não com medo, mas com convicção. Quando você fala, o ambiente ouve. A segunda atitude é manter os olhos espirituais atentos. Evite abrir sua intimidade para quem não tem maturidade para lidar com ela. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Isso vale também para o que você expõe sobre sua casa. Nem tudo precisa ser publicado. Nem todos precisam saber o que Deus está fazendo dentro do seu lar. A proteção também está no silêncio. A terceira atitude é preservar a atmosfera. O que entra pela televisão, pela internet, pela música, pelas conversas dentro de casa, molda o ambiente espiritual. Louvores, leitura da palavra, conversas respeitosas, orações em família são elementos que trazem presença de Deus para o cotidiano. Onde há louvor, o espírito da opressão não consegue permanecer. A quarta atitude é romper com a cultura da fofoca, do julgamento e da maledicência. Não apenas em relação aos outros, mas dentro da própria casa. Palavras criam caminhos no espírito. Quando você edifica com o que diz, você levanta muralhas de proteção. Mas quando critica, amaldiçoa ou ironiza constantemente, você abre portas para o desânimo, o orgulho e a divisão. A quinta atitude é o jejum emocional. Às vezes, a casa precisa de um tempo de silêncio para ouvir a Deus. Reduzir o barulho, as distrações, os acessos. Fazer um jejum de reclamações, de noticiários tóxicos, de comparações virtuais. Isso limpa o campo espiritual e aumenta a sensibilidade à direção divina. Manter a casa blindada é um processo contínuo, mas quanto mais você se posiciona, mais o céu responde. Em Josué 24:15 está escrito: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma escolha, é um escudo, é uma sentença. E toda vez que o inimigo tentar voltar, ele encontrará uma casa em constante vigilância, uma família em constante oração. E a presença de Deus será tão forte que nenhuma seta encontrará espaço para permanecer. Agora que você está de pé espiritualmente e consciente da sua autoridade, é hora de selar tudo isso com uma declaração profética nos comentários. Em seguida, vou te mostrar como escrever uma frase poderosa que rompe maldições e transforma em um altar de fé e concordância. Declare sua libertação. Escreva a frase que rompe maldições. A palavra falada tem poder, mas a palavra escrita com fé também tem força espiritual. Em momentos-chave da história bíblica, Deus pediu que algo fosse registrado, escrito, proclamado para que servisse como testemunho, como memorial, como marco de vitória. E agora chegou a hora de você deixar escrito o seu posicionamento espiritual diante do céu, da terra e contra as trevas. Essa não é uma frase qualquer. É uma sentença espiritual, um decreto, um escudo. Quando você escreve publicamente, você está concordando com aquilo que o céu já liberou. Está selando tudo o que foi quebrado em oração. Está fechando as portas espirituais que estavam abertas. Declare com firmeza: eu cancelo toda inveja sobre minha família, em nome de Jesus. Escreva isso nos comentários, não por superstição, mas por fé. Cada palavra escrita com fé se transforma em um ato profético. É como colocar uma estaca no chão e dizer: aqui não mais. Aqui o ciclo termina. Aqui a opressão é anulada. Aqui o inimigo perde o controle. Você pode até não ver com os olhos naturais, mas há um mover espiritual acontecendo agora. Há cadeias sendo quebradas. Há pactos sendo desfeitos. Há uma nova atmosfera sendo estabelecida sobre sua casa. E essa frase escrita se tornará uma lembrança, um memorial da sua decisão de viver uma nova realidade. Você foi chamado por Deus para restaurar o altar da sua casa. E hoje, neste vídeo,
você iniciou algo que pode mudar gerações. Ao escrever essa frase, você não está apenas concordando com o que orou, está profetizando sobre si, sobre seus filhos, sobre os filhos dos seus filhos. Está decretando que a sua casa é território do Espírito Santo. E se algum dia o peso voltar, volte aqui. Assista novamente. Ore outra vez. Reforce a blindagem. Essa oração será um altar disponível para você sempre que precisar lembrar quem você é e a quem sua casa pertence. Agora é com você. Escreva, declare, compartilhe. E se esse vídeo foi resposta para a sua alma, envie para alguém que você ama. Porque assim como sua casa foi visitada hoje, outras famílias também podem ser alcançadas pelo poder de Deus. Que a paz que excede todo o entendimento reine sobre seu lar. E que nenhuma seta, inveja ou palavra maldita encontre morada onde o Espírito de Deus habita.